O Amigos da Poli, ele surgiu da iniciativa de um grupo de ex-alunos, em sua grande maioria recém-formados, que quiseram, né, após a sua formatura, de alguma maneira retribuir para a Poli tudo aquilo que ela já tinha ajudado a conquistar. E naquele momento, a gente queria de alguma maneira conseguir retribuir a formação que a Poli tinha nos dado, a inserção profissional que a Poli tinha nos dado e cultivar a rede de contatos, de amigos, contatos profissionais que a Poli tinha nos proporcionado. E naquele momento, o que a gente fez foi pensar como engenheiro. Então foi buscar a maneira mais eficiente de retribuir de maneira perene, de maneira sustentável para a Escola Politécnica. Então, alguns alunos que estavam acabando de se formar tinham a ideia do Amigos da Poli. E um amigo comum falou para eles que, acho que vocês precisam de um pouco mais de cabelo branco no grupo. Cabelo branco era o que não me falta, né? E aí eles vieram um dia na minha casa, me explicaram como é que era o projeto e eu sempre achei que eu devia muito para a Poli. A Poli foi uma parte muito importante da minha vida, foi quem ajudou minha carreira a deslanchar, assim, enfim, a que eu tivesse aí um futuro bem melhor, né? E isso me atraiu muito de poder pensar que eu poderia retribuir um pouco de tudo aquilo que a Poli tinha me dado. Eu diria que o maior desafio que Amigos da Poli enfrentou na sua constituição foi justamente conseguir criar uma estrutura super robusta, uma estrutura que parasse em pé, num universo em que isso não existia e convencer todos esses stakeholders de que esse modelo funcionava. E olhando agora, né, pelo retrovisor, 10 anos depois, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte desse processo, como eu tenho certeza que todos os voluntários que passaram pelo Amigos da Poli se sentem muito orgulhosos de ter feito parte da constituição desse primeiro modelo de Endowment Fund para uma universidade brasileira. E por quê? Porque 10 anos depois a gente pode, com muito orgulho, dizer que esse modelo funcionou, que a gente consegue convencer doadores, a gente consegue gerir recursos, a gente consegue apoiar bons projetos na Poli. A gente conseguiu ajudar a fazer algumas coisas que acho que teria sido mais difícil para a Poli fazer se a gente não tivesse ajudado. Eu lembro que já no primeiro ano a gente patrocinou um curso que era baseado numa universidade de fora, que o que fazia é um grupo de alunos no último ano tinham que desenvolver um projeto real para uma empresa real. Eu lembro que esse curso de imediato começou a ter mais demanda do que o que podia ser oferecido. Então, um primeiro impacto, aquilo que a gente pode agregar em termos de coisas novas que pudessem ser oferecidas para os alunos da Poli. Outro impacto que eu acho que é bem notável, aliás eu tive uma notícia excelente sobre o projeto Júpiter. A Poli tem vários grupos que desenvolvem projetos para competir em competições a nível mundial. Eu mencionei o projeto Júpiter porque ele acabou de ganhar agora o primeiro prêmio da competição. Esse projeto Júpiter, nós apoiamos o primeiro, quando ele ainda não existia, nós apoiamos o primeiro. O primeiro momento foi quando eu entrei na universidade, eu precisava me conhecer, me desenvolver como um profissional, né, de aluno para profissional. E o segundo momento foi quando eu já ali desenvolvido como aluno precisava fazer a mudança para o lado profissional, mudança para o mercado, então essa escolha de carreira. Então nesse primeiro momento em que eu precisava me desenvolver, o Amigos da Poli, lá em 2013, lançou o primeiro edital de projetos. Eu tive aqui a honra aqui de ser contemplado por esse projeto, lá na equipe Poli de Baja. E eu fui contemplado durante 4 anos no edital de projetos do Amigos da Poli. Então nesse edital foi super interessante porque o Amigos da Poli financia projetos de extensão aqui na Poli. E eu pude aqui me desenvolver bastante como aluno, num ambiente em que é criado, em que o aluno e um professor orientador têm uma autonomia muito grande, dado um financiamento do Amigos da Poli, desenvolver um projeto. E desde o início, para mim, o que eu mais gostei, eu acho que é o que eu mais gosto até hoje, é ver quantos projetos bons a gente tem na Poli e a gente faz acontecer, sabe? Esse apoio viabiliza. Então, eu participo ali de um processo todo de seleção desses projetos, eu acompanho a inscrição do cara, eu checo o projeto ali para ver se ele mandou os documentos certos e aí daqui 2 anos eu vejo notícia daquele projeto na mídia, falando, nossa, ele melhorou o ensino da Poli, trazendo tal material diferente, ou ganhou premiação, essa pesquisa foi reconhecida, estudamos um satélite novo, a Poli pioneira em algum assunto específico ali. Então acho que isso é o mais gratificante. Quando eu penso em um grande momento, né, eu não vejo um momento, né, eu vejo que a gente fez alinhamento de alguns fundamentos importantes
para que o Amigos da Poli pudesse crescer, né? E quais são os fundamentos? Acho que primeiro a diretoria, né, na gestão do Lucas, fez aí um ajuste muito grande da parte de processos, né? Processualizou tudo, atribuiu responsabilidades e isso daí permitiu que a gente escalasse o número de voluntários. Então acho que essa é uma coisa, trabalhando de maneira eficiente, né? Segunda coisa importante foi cada vez crescente a proximidade e confiança com a Poli, com os professores, com a diretoria. Eu acho que essa parceria foi ficando mais forte e permitiu um crescimento porque a gente conseguiu investir em projetos cada vez melhores. E finalmente a formação de comunidade. Quando a gente alinhou os outros pontos, a gente conseguiu trazer pessoas. O Lucas sempre muito focado aí na parte dos voluntários e eu muito focada na parte de ex-alunos, né? E eu acho que a gente conseguiu montar uma comunidade única, né? E acho que isso tem muito valor. Quando você está perto de gente boa, as pessoas sempre te empurram para sonhar mais alto, para buscar mais. Então quando a gente bateu os 20, a gente não bateu os 20, já bateu 30 numa tacada só. E agora a gente está com quase 45. O Centro de Carreira, ele foi um sonho que ele nasceu junto com o edital de projetos, porque a gente sempre esteve muito conectado com a comunidade politécnica. E a gente, como ex-alunos, a gente já sabia que existia uma necessidade de maior conexão com o mercado, né? E como também apoiar a formação desse aluno com soft skills. E foi daí que a gente levou essa ideia junto à diretoria e também ao conselho, né, aos associados. E aí a gente tirou do papel essa ideia, primeiro com um piloto, que foi o programa de carreira, foi uma primeira turma, onde a gente fez uma formação, a gente trouxe empresas para elas fazerem o recrutamento, né, e os alunos eles serem estagiários dentro. E foi um programa que, como piloto, ele foi muito bacana, porque a gente recebeu feedbacks bacanas das empresas que receberam esses estagiários, a gente recebeu feedback dos mentores voluntários, que eram politécnicos também apoiando os alunos, a gente recebeu feedbacks também da diretoria. Então o programa de carreira ele só foi um início do centro de carreira, que no final criou muitos outros serviços de apoio para capacitação, conexão desses alunos com o mercado de trabalho. Quando eu terminei todo o meu processo ali do programa de carreira, a gente encerrou o programa, eu olhei para trás e eu me senti muito grata, assim. Eu acho que é um desafio se formar aqui, mas é também uma coisa que traz muitas oportunidades e uma experiência muito rica. Mas naquele momento especificamente, o programa de carreira tinha mudado muito a minha vida, assim, a forma com que eu estava olhando para os meus próximos passos, assim. E eu senti muita vontade de ajudar, assim, então eu decidi voltar como voluntária para o Amigos da Poli para poder gerar esse mesmo impacto para outras pessoas ali nos próximos anos, né? Nestes 10 anos de acordo do Fundo Patrimonial Amigos da Poli com a Escola Politécnica, nós vimos cada vez mais a participação de alunos, docentes, funcionários, ex-alunos. É um movimento pela escola, um movimento por todos os desenvolvimentos que a escola faz e o apoio da engenharia com o nosso país. Existem algumas evidências que mostram que essa comunidade ela é consciente da palavra retribuição e do ato de retribuir. São algumas ações e alguns projetos que a gente lançou nos últimos anos. Então, a gente tem o mês de doar, que é o mês em que toda a comunidade se volta para fazer doações para a Escola Politécnica. Então, alunos, professores, ex-alunos, empresas fazem doações para o fundo, num mês em que a gente celebra o voluntariado e celebra essa relação muito boa da comunidade. São os nossos projetos, do edital de projetos, então a adesão da comunidade aqui da Poli em se inscrever e ser apoiado pelo Amigos da Poli em relação a esses projetos. São os alunos e ex-alunos que também fazem as inscrições para os programas do Centro de Carreira, então isso é super importante. Então uma evidência super interessante de que a gente está no caminho certo, é a adesão dessas pessoas. A geração de conhecimento, ela não pode estar atrelada a ciclos econômicos, ela não pode estar atrelada a vontades políticas, ela não pode estar atrelada a interesses pessoais.
quando você cria um mecanismo que gera recursos para o longo prazo, para a eternidade, para a geração de conhecimento, aí sim você consegue criar quase que um moto perpétuo de sustentabilidade para as universidades. É o que funcionou ao redor do mundo e é o que eu tenho certeza que vai funcionar aqui para o Brasil. O Amigos da Poli, o cimento ainda está fresco. Então a gente precisa muito que os alunos, os ex-alunos, os professores, a comunidade, quem se interessa pela engenharia, quem acredita no Brasil, que continue trabalhando em prol dessa causa. Dado que a gente está se dedicando a isso, a gente não deveria ter uma dedicação parcial, média, rasa. Tem que se dedicar de corpo e alma, botar o coração. Para uma ONG que é repleta de engenheiros, tem muito do coração que a gente põe aqui enquanto a gente ama esse negócio e faz isso acontecer. A cada ano a gente tem conseguido investir cada vez mais em ensino, cada vez mais em pesquisa, né, em inovação, para que essa excelência na formação, para que ela se perpetue, para que ela se torne cada vez mais forte, para que a gente tenha cada vez melhores alunos e alunas saindo dessa excelente faculdade. No final das contas, o Amigos da Poli, ele representa uma comunidade, né, uma rede de pessoas que acreditam nessa relevância da nossa escola, da Escola Politécnica, para a sociedade. E não só que acreditam nessa relevância até hoje, mas que acreditam no impacto que ela pode gerar daqui para frente, mantendo essa excelência na formação, gerando ótimos alunos e alunas que vão ser futuros líderes para grandes empresas, e não só para empresas, mas para a sociedade como um todo. Aqui a gente reúne pessoas não que fazem doação, mas pessoas que estão aqui investindo no futuro da educação, investindo no futuro da engenharia, investindo no futuro desses alunos e alunas, investindo no futuro do nosso país e da nossa sociedade. Eu acho que agora é hora de crescer. O Amigos da Poli, ele atingiu um patamar hoje de estrutura, organização, que permita que ele consiga agora crescer com uma velocidade maior. Isso é só o começo. A Poli já formou mais de 37 mil alunos e alunas. Imagina se cada um deles fizesse sua parte ali, acreditasse nesse valor incrível que a gente está construindo aqui e contribuísse para essa história. Fizesse um investimento, fizesse uma doação para o Amigos da Poli. Imagina onde a gente chegaria. Alguns dos fundos dos endowments americanos, eles são responsáveis por até 1/3 do orçamento das suas faculdades. Esse é o futuro. Isso é onde a gente tem que chegar, lá no futuro, em muitos e muitos anos. Como que a gente faz para chegar lá? Como que a gente dobra o nosso patrimônio? Como a gente multiplica por 10 vezes ou até mais, para que a cada ano a gente consiga dar um passo maior e impactar cada vez mais a Poli e o nosso país.